Você já deve ter notado que as pistas do DF agora estão cheias de balizadores em forma de bastão. A ideia é organizar o trânsito em trechos considerados críticos, mas nem todos os motoristas gostaram da novidade. Entre uma faixa e outra dessa pista movimentada no Lago Norte, alguns balizadores foram colocados para organizar o trânsito da região. Agora, para entrar nesse retorno, o motorista precisa tomar uma decisão antes mesmo de chegar no concreto. Ou ele entra e não sai mais da pista, ou vai ter que buscar um próximo retorno. O objetivo concreto é fazer com que haja uma fluidez com segurança e que nós evitemos nos retornos de Brasília aqueles carros aglomerados que impedem muitas vezes que uma faixa de rolamento seja efetivamente utilizada. Mas, pelo visto, nem todo mundo ainda se acostumou com a mudança. Por aqui, apesar da sinalização, tem motorista que tenta se desviar dos obstáculos e invadir a pista que já está com o trânsito formado. Aqui você não tem opção, né? De repente você não quer aqui, como é que você vai sair daqui? E mesmo com os cones de plástico ainda usados em alguns locais, o objetivo é que os balizadores sejam instalados em pontos estratégicos e de maior movimentação. Os balizadores funcionam 24 horas por dia e, óbvio, não temos agente para estar presentes em cada local onde implantamos os balizadores, até porque, efetivamente, hoje o Estado não pode despender recursos e pessoal todo o tempo apenas em alguns pontos. Nós temos todo o Distrito Federal para cuidar. A ordem agora é redobrar a atenção no trânsito. Com os novos balizadores, o retorno pode até ficar engarrafado, mas a segurança está garantida. Estava fazendo outra fila de carro bem ali, ó. Aí quem vinha, que ia para o Lago Norte, que descia, acabava atrapalhando quem estava descendo direto. Colocou aqui e melhorou. Ajuda. Por quê? Porque o pessoal vem e corta você pela frente e está entra de dois. Aqui é para entrar de um. Quem trafega para Brasília já notou essa novidade, os famosos balizadores. Pois é, né? Mas há muitas suspeitas com relação a isso. De repente apareceu uma profusão desses tais balizadores. É bom saber quanto isso custou, né? É estranho mesmo. Do mesmo modo, os cones. Lembram? Não faz muito tempo o Detran comprou 5.000 cones. Compraram até um Papa Cones, um caminhão que só faz isso, de recolher os cones. Onde é que andam esses cones, hein? Porque nas ruas eles estão cada vez mais raros de serem vistos, né? Esses balizadores não devem ter custado barato também. Depois de 24 horas parados, os ônibus voltaram a rodar. A categoria teve reajuste em julho, mas já quer um novo aumento. A movimentação na rodoviária do Plano Piloto estava normal nesta terça-feira. Alívio para as mais de 800 mil pessoas que dependem do transporte público da capital. Hoje eu estou bem aliviada, graças a Deus está tudo bem, estou tranquila, estou indo trabalhar com segurança. Ontem a Justiça havia determinado a volta imediata de 100% da frota, pelo menos nos horários de pico, só que não foi respeitada. E a paralisação de 24 horas só terminou mesmo depois de uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho com rodoviários e patrões. Os donos de empresas se comprometeram a avaliar as demandas da categoria. Só que nesse impasse, a população quer mesmo é continuar com a rotina. Porque ontem estava complicado, não podia nem passar aqui, que a pessoa te empurrava porque estava muito cheio. Mas hoje já tem ônibus. Graças a Deus, porque aí hoje a gente pode trabalhar, né, e ir para a escola. No início de julho, os rodoviários conseguiram um aumento de 4%. Agora, pedem mais. Uma nova reunião entre as empresas e rodoviários está prevista para amanhã. Mesmo com o término da paralisação, o Detran liberou as faixas exclusivas para ônibus, as que ficam no centro da capital para os carros de passeio. A medida também vale para as pistas do Departamento de Estradas e Rodagem, como a EPTG e EPNB. E o medo continua do passageiro, né? De uma nova greve surpresa. Exatamente. O que a gente espera é que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui do Distrito Federal, mantenha o compromisso que firmou ontem de ingressar na Justiça exigindo indenização por dano moral coletivo perpetrado pela pelegada aí ligada aos rodoviários e os rodoviários contra a população. Trabalhador não sacaneia trabalhador. Trabalhador não deixa quase 1 milhão de trabalhadores sem transporte, sem exercer o direito de ir e vir, que é inalienável. Esse direito é muito, mas muito mais importante, superior a qualquer interesse particular dessa categoria. É indesculpável essa selvageria que transforma toda uma população refém de um pequeno grupo. Então a gente espera que a justiça
comum, porque a Justiça do Trabalho tem uma atitude de proteção a essa selvageria. Tomara que a Justiça comum atenda ao requerimento, à ação que a ser protocolada pela OAB-DF e promova a devida reparação por dano moral coletivo praticado contra a população do Distrito Federal. E menos de uma semana depois do anúncio, o governo recuou e cancelou o decreto que liberava a exploração mineral em uma reserva amazônica. A decisão veio depois de uma onda de críticas feitas por artistas e ambientalistas nas redes sociais. A gente volta a falar ao vivo com a Renata, até porque esse assunto viralizou aí na rede, né, Renata? Pois é, ganhou uma repercussão imensa. Vários artistas se manifestaram, fizeram postagens. A própria Gisele Bündchen, né, nós mostramos aqui essa postagem dela, que ganhou uma repercussão mundial, dizendo que era uma vergonha, que estavam leiloando a Amazônia. O próprio presidente Michel Temer também usou as redes sociais para dizer que era uma reserva de mineração, que ali já tinha garimpeiros explorando aquela área que o governo estava regulamentando. O Palácio do Planalto também soltou uma nota, mas não foi o suficiente para acalmar, tranquilizar a população. E aí o que o governo fez? Ele revogou, anulou esse decreto anterior. Ontem mesmo já editou um novo decreto, dessa vez deixando mais claras essas regras, ou seja, essa área de preservação, porque existe área de preservação e terras indígenas também nessa grande área de mineração aí. Então, nessas áreas que correspondem a algo em torno de 30% do total, os garimpeiros não vão poder atuar, não vai poder ter exploração mineral nessa área. Quem veio falar sobre isso foi o próprio ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Ele que até então, Rodrigo, não tinha participado desse processo, mas agora entrou nesse processo, está participando, veio a público dizer, inclusive, que vai ter uma fiscalização maior também nessa área. Nós separamos um trecho dessa fala, dessa entrevista dele. Vamos ver. Nós também conseguimos do governo a decisão política de que iríamos ter verba suplementar para podermos fazer uma fiscalização rigorosa em toda a região e, com isso, retirarmos garimpos ilegais que existem por lá e, com isso, também fazer um ordenamento de toda aquela região para que a gente possa diminuir e evitar o desmatamento ilegal. Artistas, procuradores e o juiz Sérgio Moro participaram ontem à noite em Curitiba da pré-estreia do polêmico filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, que conta a história da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro chegou pela entrada principal. Juiz, qual que é a expectativa para esse filme? A gente veio ver o filme, prestigiar. Antes da exibição do filme para convidados, os atores falaram sobre a expectativa. Espero que o filme vá bem, porque, como eu te falei, é um trabalho artístico de primeiríssima qualidade. É um momento histórico muito efervescente, muito importante para a nossa história, e a gente tem que contar a nossa história. E a nossa história ainda não acabou, graças a Deus. Nenhuma história acabou. A história do mundo não acabou. É uma ficção, né? É um filme, é um thriller policial de ficção, não é um documentário. Mas é altamente inspirado nessas notícias que a gente tem escutado durante todos esses últimos anos. O diretor do filme confirmou que teve acesso a filmagens feitas pela Polícia Federal durante o cumprimento dos mandados na Operação Lava Jato, inclusive da condução coercitiva do ex-presidente Lula, o que foi considerado ilegal pelos advogados do petista. Nós tivemos acesso a vários pequenos trechos de vídeos inúmeros, não só inclusive da Lava Jato, mas trechos inclusive de operações de tráfico de droga, né, para a gente poder entender a diferença, como é que é a abordagem deles. É mais uma questão do modus operandi. O juiz Sérgio Moro autorizou o uso das imagens, considerando que seria ato de censura proibir. Nesta sala reservada, acompanharam ao filme o elenco, convidados, autoridades, como o próprio juiz Sérgio Moro. O filme conta a história da Lava Jato desde a formação da Força Tarefa, em março de 2014, até março de 2016, data da condução coercitiva do ex-presidente. Apesar da polêmica, os responsáveis dizem que o filme é apartidário. A estreia para o público será no feriado, dia 7 de setembro. A gente está ajudando quem? Eu quero acreditar que a gente está ajudando o Brasil. E a seguir, a quadrilha usava a CPF de pessoas mortas para ter acesso a contas e créditos em bancos do DF. O Band Cidade volta já.